a fé e a ortodoxia católica romana e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, analisando algumas das implicações da imagem da Igreja Católica Romana como, de alguma forma, cumprindo os símbolos das profecias apocalípticas em Daniel e Apocalipse em torno da besta, da prostituta, da Babilônia, do chifre pequeno e outros símbolos mais dessas literaturas apocalípticas, tá bom? Então agora eu gostaria de fazer uma certa contraposição ao último vídeo que fiz, onde no último vídeo eu coloquei de forma bastante clara alguns dos contextos em torno dos quais nós, adventistas, na nossa leitura historicista de Daniel e Apocalipse, concluímos que o catolicismo representa o homem da iniquidade, a besta, a prostituta, a Babilônia, o chifre pequeno e etc. Tá? Mas a gente faz afirmações dessa natureza e a gente sabe que algumas pessoas ficam um pouco incomodadas, outras ficam um pouco ressabiadas, em função de que é assim. Será que as discordâncias doutrinárias, teológicas, bíblicas, não sei mais o que, entre o adventismo e o catolicismo romano, justificam conclusões adventistas tão pesadas em relação ao catolicismo romano? Especialmente à luz de que o catolicismo romano é uma igreja de fé em Cristo e de ortodoxia doutrinária. Você duvida? Bom, para justificar um pouco desta questão que eu estou trazendo para vocês, para a gente fazer uma reflexão de fato livre, profunda, o mais imparcial possível, ainda que ninguém seja absolutamente imparcial, eu trago para vocês hoje um estudo do Catecismo da Igreja Católica, texto, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, tá bom? Eu gostaria de conduzir vocês a um breve estudo do Catecismo Católico. Esse catecismo tem quase 1000 páginas, já falei um pouco sobre ele dentro desta série, e eu gostaria de me deter um pouco mais agora em torno do lado um pouco mais positivo do catolicismo romano, fora um pouco desses estigmas de besta, prostituta, Babilônia, chifre pequeno, homem da iniquidade, anticristo e coisas dessa natureza, tá bom? Vamos trabalhar um pouco o outro lado dessa história, porque quando a gente fala de catolicismo romano, a gente evoca essas questões negativas todas, mas a gente também evoca todo um lado positivo que às vezes fica um pouco ausente dessa discussão, e aí a gente perde um pouco de um contexto importante para entendermos as polêmicas em torno da doutrina do juízo investigativo, que no final das contas é o quê? É a leitura historicista que o adventismo faz de Daniel e Apocalipse, com todas essas implicações a respeito das quais estamos trabalhando. Mas a gente precisa estar sempre disposto a avaliar e a reavaliar essas conclusões à luz dos dados da realidade, tanto em termos da história da Igreja Católica, quanto também da sua doutrina. E hoje eu vou me focar um pouquinho mais nas questões da doutrina católica para enfatizar aquilo que é a sua fé cristã e a sua ortodoxia, ou a Igreja Católica não é uma igreja ortodoxa, doutrinariamente falando. Isso é muito interessante, inclusive da parte dos católicos em si, eles se julgam não somente ortodoxos como padrão da ortodoxia, de maneira que quem discorda deles é que é heterodoxo, herege, apóstata, anticristão e tudo mais, tá bom? A ponto de a doutrina católica chegar em algum certo momento afirmar que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Interessante, muitas implicações interessantes. Inclusive, assim como a visão adventista em relação ao catolicismo tem essas implicações bem complexas, negativas, etc., a compreensão católica em relação aos demais cristãos também tem essas implicações bem complexas e negativas à luz das discordâncias entre as tradições, tá bom? Beleza, então vamos lá. Eu tenho bastante coisa para ler do Catecismo Católico para vocês hoje.
E separo primeiro para a gente começar a conclusão do prólogo antes de entrar na primeira parte que fala da profissão de fé católica, das doutrinas católicas, tá? No final do prólogo, o catecismo diz o seguinte: toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor do nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, e outro fim senão o amor. Quando a gente lê uma coisa desta qualidade poética, doutrinal, espiritual, dentro do catecismo da Igreja Católica, a gente precisa estar disposto a avaliar e a reavaliar, enfim, os rótulos, né, de uma doutrina anticristã, diabólica, mentirosa, herética, falsa e tudo mais o que se implica dentro dessa discordância entre adventistas e católicos ou entre protestantes e católicos de uma forma geral. O catolicismo demonstra extrema sabedoria ao lidar com o tema, que no final das contas é o tema acima de todos os temas, o amor de Deus. E o amor do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. E o amor como foco, né, de tudo aquilo que é necessário experimentar da parte de Deus e oferecer a Deus e ao próximo da nossa parte. Fora deste prisma, do que importa ter a doutrina correta e não ter amor? O que Paulo diria a esse respeito em 1 Coríntios 13? Não adianta nada. O que adianta toda a riqueza, a glória do mundo sem o amor? Não adianta nada. Do que adianta todo o conhecimento, todos os mistérios, a fé capaz de abalar montanhas sem o amor? Não adianta de nada. Então, o catolicismo romano já demonstra logo no prólogo do seu catecismo compreender a própria essência do evangelho, a própria essência da lei de Deus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo no contexto do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus em relação a nós, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. De maneira que já fica aqui o reconhecimento de sabedoria, ortodoxia e fé cristã da minha parte em relação à doutrina católica no catecismo católico, pelo menos em relação a esse ponto, e a inúmeros outros pontos que passo a detalhar junto com vocês. Então, o primeiro tema principal do catecismo católico, dentro aí da parte doutrinária da sua exposição, tem que ver com a relação entre Deus e o homem, e aqui Deus é visto como o Criador, sem o qual a criatura não é nada, não vale nada, não pode nada, e etc. Aí o Catecismo Católico diz assim, aqui na página 27 dessa edição que eu tenho: sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. Bom, então, primeiro de tudo, a Igreja Católica Romana é uma igreja que acredita em Deus. Inclusive dentro de um contexto da necessidade de levar, impelidos pelo amor de Deus, a luz desse Deus a outros que o desconhecem ou que ainda o recusam em função de má compreensões ou, enfim, de questões em geral aí que fazem as pessoas descrer de Deus e etc. Então veja bem, se você pegasse assim o mundo e separasse entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem, quem são os anticristos? Quem são os hereges? Quem são os errados? Os que não creem. O catolicismo não faz parte desse universo dos descrentes em Deus. É um povo cuja igreja, né, é uma igreja cujo cerne doutrinário é a crença em Deus. Inclusive falando, né, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí nesse ponto existe uma ampla polêmica, inclusive no adventismo, sobre a doutrina da Trindade. Nós não vamos nos aprofundar hoje nesta discussão, já tenho vários materiais no meu canal sobre esse assunto, inclusive pode ficar uma playlist aqui na descrição desse vídeo sobre a doutrina da Trindade.
Seja como for, dentro da visão adventista, hoje, atual, o catolicismo romano, na crença da Trindade de que Deus é um e é Pai, Filho e Espírito Santo, esta é uma crença ortodoxa e a maioria dos protestantes concorda de igual forma. A Trindade é uma doutrina da ortodoxia cristã, tá bom? Claro que existem algumas discussões um pouco mais profundas sobre a manifestação exata, o sentido exato da dinâmica entre a unidade e a triunidade de Deus, Trindade e unidade, um monte de questões interessantes. Dentro destas questões é bem importante saber e entender que existem discordâncias entre os católicos entre si, da parte dos católicos em relação aos protestantes, entre os protestantes entre si e os adventistas nesse meio também, né? Existe aí uma ampla discussão sobre este assunto, seja como for, da forma como eu, Ezequiel, por exemplo, entendo, a crença católica, a fé católica na doutrina da Trindade, ainda que possa ser questionada em relação a alguns detalhes ou algumas questões em geral da formulação da doutrina, é sim uma doutrina ortodoxa em relação a Deus. E aí, uma coisa interessante sobre a relação entre Deus e o homem dentro do catecismo católico é na página 28, na página seguinte do catecismo, onde o catecismo diz assim: Deus deseja tornar os homens capazes de responder-lhe e de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que eles seriam capazes por si mesmos. Olha que linguagem interessante, que inclusive contextualiza um pouco das discussões de monergismo, de sinergismo e tal, né? Muitos monergistas acusam os católicos de serem hereges por crerem em salvação pelas obras e negarem a graça, mas a primeira indicação dentro de uma relação entre Deus e o homem no catecismo católico, em relação ao que nós estamos destacando aqui, é que é Deus que precisa fazer os homens capazes de lhe responder, e lhe conhecer e lhe amar, bem acima do que eles seriam capazes por si mesmos. Então, se o homem pode amar a Deus, conhecê-lo, segui-lo e etc., é porque Deus lhe dá essa capacidade. Então existe aqui a noção da atuação prévia da graça para que o homem possa crer, possa amar, possa conhecer a Deus. Então aqui está a primazia da graça, e isso vai ficar ainda mais claro daqui a pouco no futuro da nossa leitura aqui do catecismo, dentro da teologia católica. Então a gente vai precisar pensar muito bem quais são os reais sentidos das diferenças da compreensão católica em relação à compreensão protestante, e dentro da compreensão protestante aí é o calvinismo, é o luteranismo, é o anglicanismo, é o metodismo, é o adventismo, e tudo isso precisa ser bem cuidadosamente colocado para a gente poder compreender de fato onde estão os cernes das discordâncias que geram aí as tradições diferentes, as identidades cristãs diferentes, que muitas vezes depois vão amadurecer num confronto e num ataque mútuo, e aí se você crê de um jeito você é o herege, se você crê do outro você é o ortodoxo, e todo mundo se acusa de herege e pensa ser ortodoxo dentro de todas as tradições, tá? Aí é uma ampla situação de sociologia da religião que merece ser sempre destacada quando a gente fala desse assunto como um todo, porque em grande medida por detrás disso tudo existe um montão de polêmicas e discussões que colocam em perspectiva essa discussão sociológica da religião. Beleza. Então está aí a noção da relação entre Deus e o homem, onde Deus capacita o homem a conhecê-lo, a respondê-lo, a amá-lo, acima do que ele seria capaz de fazer por si mesmo. Agora, uma outra questão interessante é a ideia de que o catolicismo romano é uma igreja ortodoxa no sentido de que crê na Bíblia como palavra de Deus, tá bom? Vou ler alguns trechos do catecismo para você. Primeira frase está na página 35. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob moção do Espírito Santo. Aqui está toda a noção, né? Da inspiração da Bíblia como palavra de Deus, e isso vai ficar bastante claro em relação a algumas questões bem importantes, por exemplo, na página 39. Olha o que o Catecismo Católico diz. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Aí continua dizendo: a Santa Mãe Igreja, que linguagem legal, hein? Segundo a fé apostólica,
tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nessa qualidade foram confiados à própria Igreja. Extremamente interessante. Deus é o autor da Bíblia, a Bíblia é composta dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que em todas as suas partes foram escritos por inspiração divina, então já se rejeita a ideia de cânon dentro do cânon, tudo que faz parte do cânon tem autoria divina, é palavra do Senhor Deus, e no final das contas, ainda, o Catolicismo na página 47 diz assim: a unidade dos dois testamentos, Antigo e Novo Testamento, decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que este último cumpre o Antigo. Os dois se iluminam reciprocamente. Os dois são verdadeira palavra de Deus. Como é que essa igreja pode ser o anticristo, pode ser a besta, pode ser o chifre pequeno, com uma doutrina tão clara e ortodoxa? A Bíblia é a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Inclusive, parece que a Igreja Católica é mais ortodoxa que alguns fenômenos protestantes por aí, que às vezes, tentam fazer essa polêmica de Antigo Testamento contra o Novo, e o Novo contra o Antigo. O catolicismo diz que não, que o Antigo e o Novo Testamento revelam a unidade do projeto de Deus e são ambos verdadeira palavra de Deus. Está bem ortodoxa aqui a visão católica de uma forma geral, tá bom? O que mais? O catolicismo romano crê na graça mediante a fé. E agora os protestantes, os adventistas, como é que vão lidar com essa informação? Vamos dar uma olhadinha aqui, a página 51 do Catecismo Católico. Para que se preste esta fé, exijam-se graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos a suavidade no consentir e crer na verdade. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem. Confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Nessas passagens aqui, o catolicismo demonstra o quê? Conhecimento da graça, que precisa agir previamente para que o homem possa crer. Então o homem não crê de si mesmo, não tem antropologia pelagiana no catecismo católico, tá bom? Inclusive é uma crença bem ortodoxa, bem correta, ainda que não seja uma crença calvinista, porque crer, apesar de só ser possível pela graça e pelo auxílio do Espírito Santo, é um ato autenticamente humano que não contraria sua liberdade ou sua inteligência. Então, além do catolicismo ser bastante ortodoxo, naturalmente dentro da minha leitura, ainda é anticalvinista e não nega o livre-arbítrio e etc. Então, o catolicismo romano até aqui está extremamente ortodoxo em relação à fé, em relação à graça, em relação à relação entre o Deus e o homem. Claro, dentro do que nós estamos lendo aqui, não estamos fazendo uma leitura ampla, geral, de tudo aquilo que o catolicismo tem a dizer em relação a tais e tais questões. Mas até aqui, ortodoxia em alto grau e alto nível, com a característica profundamente cristã da fé católica, tá bom? Aí que mais? Página 103, vai falar um pouquinho da antropologia, católica. Aí diz assim: por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado por graça a uma aliança com o Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Doutrina linda, Imago Dei, a imagem de Deus no homem. Por causa disso o homem é digno, tem dignidade, e ele pode se conhecer, ele possui a si mesmo, ele pode doar-se livremente na comunhão com as outras pessoas, e pela graça ele é chamado à aliança com Deus. Olha a linguagem profundamente evangélica, inclusive, Graça, aliança, amor.
Inclusive, como resposta, né, o homem é chamado pela graça a dar uma resposta de fé que ninguém mais pode dar em seu lugar. Extremamente interessante até esse momento, tá bom? Aí assim, a gente ouve muito falar, dentro das visões protestantes de uma forma geral, na importância da doutrina da depravação total e do pecado. Será que o catolicismo romano tem alguma ortodoxia a nos oferecer em relação a isso? Página 109 e 110 do Catecismo, a Igreja Católica diz assim: o pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura qualquer outro nome. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus. Embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história, a realidade do pecado só se entende à luz da revelação divina. Extremamente ortodoxa a visão católica em relação ao pecado. O pecado tem que ser chamado pelo nome, pecado é pecado, mas você só pode entender a complexidade do pecado se você entender a importância da relação do homem com Deus. Porque você não vai entender a profundidade do pecado do adultério, enfim, da idolatria, ou da cobiça, ou da mentira, e etc. Se você não analisar a relação entre Deus e o homem para refletir a verdade, a santidade, a beleza, a glória de Deus, a bondade de Deus e etc. Se você não leva em consideração a ligação entre Deus e o homem mentir, roubar, matar, etc. é até compreensível, porque através disso ele pode ganhar mais dinheiro, ele pode ter mais prazer, ele pode ter isso e aquilo. Então você só consegue entender o caráter realmente pecaminoso do pecado quando você entende a profunda relação entre Deus e o homem. E aí eu já consigo enxergar um padre levantando a Bíblia e dizendo: você só vai entender o pecado à luz da revelação. Extrema ortodoxia, não sei se alguém que está vendo esse vídeo discorda. Muito interessante, né? A questão aí da doutrina do pecado. Aí vamos lá para a página 136, quando se fala um pouquinho da fé em Cristo, da fé católica no Senhor Jesus Cristo, inclusive como bastante ortodoxa, onde o catolicismo, dentre muitas coisas, fala o seguinte: Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas, na pessoa única do Filho de Deus. O catolicismo confessa que Deus se fez homem e se manifestou na carne, nesse ponto, inclusive, negando um pouco daquela característica lá do anticristo em 1 João, que nega que Cristo veio em carne. O catolicismo não tem esta característica e afirma a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus não confundidas, mas unidas na pessoa única daquele que é chamado Filho de Deus, e o catecismo vai chamar Jesus de Senhor, e o catecismo vai chamar Jesus de Salvador, e tudo isso, vocês vão de convir comigo, é extremamente ortodoxo e interessante. E aí, para o arrepio dos adventistas do sétimo dia, a Igreja Católica é uma igreja que tem a crença na lei de Deus. Dá uma olhadinha no que o Catecismo diz, página 163. Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integridade até os mínimos preceitos, segundo suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade, sem violar-lhe nem o mínimo preceito. Esta é a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo, e como recorda São Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Essa é a fé católica em relação à lei de Deus, extremamente ortodoxa, extremamente bem escrita, bem colocada.
Muito, muito interessante. Inclusive falando do dia da expiação, em Levítico 16. E vocês achavam que Levítico 16 era um texto que só era estudado no Adventismo do sétimo dia, né, meus irmãos? Não é por aí, não. Olha que ortodoxia interessante a gente vê nas palavras do Catecismo Católico. Inclusive, o Catecismo Católico reflete uma boa ortodoxia, em certo sentido e em certos momentos, em relação à própria guarda do sábado. Veja, por exemplo, a página 164. Ali o catecismo diz que Jesus cumpriu a lei e, além de cumprir a lei, deu a interpretação correta da lei. Aí eles escrevem assim: ao dar com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com certos doutores da lei, que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isso vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes, inclusive com argumentos rabínicos, que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por meio das curas operadas por ele. O que o Catecismo Romano está dizendo? Que Jesus guardou o sábado. Segundo ponto, que Jesus deu uma interpretação correta da guarda do sábado, mesmo quando curou no sábado, porque isso não era transgressão da lei de Deus. Inclusive, Jesus usava argumentos rabínicos, onde a guarda do sábado não é lesada por a gente servir a Deus e servir ao próximo. E aqui, olha que pensamento extremamente ortodoxo e interessante. Inclusive, enquanto alguns protestantes acusam Jesus de transgredir o sábado, o catolicismo romano é muito mais ortodoxo e revela que Jesus nunca pecou, guardou a lei de forma perfeita, inclusive o sábado, e as suas curas não representam e nunca representaram nenhuma transgressão do mandamento lembra-te do dia de sábado para o santificar, tá? Extremamente ortodoxo, tá praticamente adventista o catecismo católico nesses pontos, não é verdade? Que mais? O catolicismo romano também crê na cruz de Cristo. Veja lá a página 175. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e também o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando-o com ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão do pecado. Página 177. A cruz é o único sacrifício de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Está extremamente ortodoxo, evangélico quase, a doutrina católica aqui. Claro, aí é importante saber que existem complementos a tais e tais questões, que aí vão ser discutidas um pouco mais para frente na série, mas até esses pontos aqui, dentro das questões aqui colocadas, o catecismo católico é ortodoxo, cristão e correto para todos os fins doutrinários. Muito bacana, né? Quais será que são as implicações disso para a relação entre a doutrina do juízo investigativo e a sua visão de que o catolicismo é o anticristo? Bacana, vamos continuar. O que mais? O catolicismo romano crê no Espírito Santo, no Pentecostes. Olha aí os pentecostais, dá uma olhada aí. Página 211. No dia do Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. De sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. E aqui há o reconhecimento da fé católica no Espírito Santo e vamos pensar assim, na característica pentecostal da igreja. A igreja nasce no Pentecostes, quando Cristo derrama em profusão o Espírito Santo, quando se cumpre lá os eventos em torno da Páscoa de Cristo e Cristo ressuscita, e agora ele se manifesta, doa e comunica como pessoa divina o Espírito Santo à igreja. A igreja católica crê no Espírito Santo, tá? Que mais? O catolicismo romano também crê na igreja, né? Na manifestação da igreja. Aí ele diz assim na página 221, a consumação da igreja e por meio dela do mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações.
Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Extremamente interessante, inclusive demonstrando sabedoria, sensatez para lidar com o fato de que a igreja vai passar por problemas. Não tem, inclusive, arrebatamento secreto antes da tribulação. A igreja passa por tantas provações até a congregação final de todos os eleitos, a linguagem calvinista aqui presente também, congregados junto ao Pai na Igreja Universal, que não tem a ver com a igreja do Edir Macedo, tá bom? Ainda que talvez algum membro de lá faça parte da Igreja Universal, e aí é uma outra discussão que dá uma série completa também, não é verdade? Então, o catolicismo romano crê na Igreja, inclusive nesta Igreja Universal, todos os tempos, desde o primeiro justo até o último, cuja consumação se dará somente no fim da história, tá bom? Uma outra coisa interessante é que o catolicismo romano acredita na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo. E a gente lê aqui na página 279 o seguinte: o credo cristão culmina na proclamação da ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna. A Igreja Católica, inclusive, aqui admite a noção da ressurreição, ortodoxia total aqui, que vai conduzir aí, né, ao fim dos tempos, à vida eterna. Interessante, vida eterna também é um ponto ortodoxo central da fé cristã. E por fim, a fé católica romana é ortodoxa no ponto em que fala do juízo final, né? E se manifesta da seguinte forma: a ressurreição dos mortos, justos e injustos, antecederá o juízo final. Esta é a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É diante de Cristo que é a verdade que será definitivamente desvendada, a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre, aí toda a noção do juízo final. A gente tem um pouquinho de discordância em relação um pouco a certas ordens e dinâmicas em relação ao juízo final na visão católica em relação à visão adventista do sétimo dia, do juízo investigativo, mas em grande medida a crença no juízo final é uma crença ortodoxa daqueles que de fato acreditam que Deus vai se manifestar no fim da história, como a Bíblia diz, para revelar o segredo dos corações e cada um receberá o seu louvor ou a condenação da parte de Deus. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês em relação a tudo isso que foi dito aqui neste vídeo a partir do Catecismo da Igreja Católica Romana? Eu gostaria de dizer que nós estamos diante de uma igreja com profundo conhecimento bíblico, profunda sabedoria para se situar nas questões doutrinais e, em grande medida, correta e ortodoxa nas suas crenças. Naturalmente, eu fiz aqui uma leitura superficial de todos esses pontos e muito mais coisas existem dentro da doutrina católica sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a lei de Deus, sobre a salvação, sobre o juízo final, sobre Jesus Cristo e um monte destas coisas. E dentro destas outras questões, a gente pode encontrar elementos para fundamentarmos mais e melhor as nossas discordâncias. Mas que esse quadro geral aqui demonstrado nesse vídeo é ortodoxo, bíblico, correto e cristão, de fato é algo que eu não tenho coragem nem disposição de negar. Quero afirmar claramente que considero tais visões de uma forma geral, sem entrar em detalhes e polêmicas muito específicas, que considero o entendimento católico nesses pontos extremamente ortodoxo, extremamente correto. Eu percebo muita sabedoria, muita capacidade de argumentar a partir da Bíblia, da palavra de Deus, inclusive reconhecendo a Bíblia como a palavra de Deus, etc. Uma linguagem muito bacana, muito interessante. E agora a gente precisa pensar, será que diante de tudo isso,
ainda cabem as convicções adventistas em torno de que esta igreja que crê em coisas tão lindas, bíblicas, cristãs e ortodoxas, pode ser o chifre pequeno? Pode ser a besta do Apocalipse? Pode ser a grande prostituta? Pode ser a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Não é possível, ou é possível? Bom, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesta questão nos nossos próximos vídeos, tá bom? Eu farei vários vídeos em torno de algumas questões importantes para contextualizar aquilo que já expliquei um pouco também nos vídeos passados em relação à nossa visão sobre isso, mas levando em conta todo esse quadro de que sim, dentro do catolicismo romano há ortodoxia, há fé cristã, há inclusive verdade, e a gente vai precisar então ser muito criterioso, muito cuidadoso a analisar e avaliar o catolicismo romano se a gente quiser de fato manter que o catolicismo romano cumpre este papel de besta, de chifre pequeno, de Babilônia e de prostituta em torno dos eventos a respeito do juízo investigativo. E a gente continua o nosso pensamento em relação a essa questão no próximo vídeo, trabalhando o conceito de anticristo em relação ao catolicismo romano e a doutrina do juízo investigativo.